A graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eliana Mabel. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de falar um pouco da palavra do Senhor, que é algo que eu gosto muito, e eu vejo que quando nós temos a oportunidade de falar alguma palavra do Senhor, é Ele mesmo que nos chamou, né? Eu sou grata a Deus, obrigada às pastoras, a pastora Marisa, a pastora Ivone, por essa oportunidade. Sou casada, tenho 2 filhos, sou ministra da palavra pela graça de Deus e sou fundadora do Mulheres que Oram Oficial, um grupo de mulheres que o Senhor tem chamado para este tempo. Que o Senhor nos dê a graça de falar daquilo que está no coração dele. Nessa noite eu quero convidar você a orar um pouquinho nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a tua presença já está neste lugar. Pai, onde tem 2 ou mais pessoas reunidas no teu nome, nós cremos que ali o Senhor está. E onde o Senhor está, Pai, o milagre acontece. Onde o Senhor está, a cura, a restauração. Onde o Senhor está, Pai, a atmosfera é a atmosfera do céu. E nós te pedimos nessa noite, Pai, faz mais uma vez. Senhor, nos usa para a tua glória, nos usa para o teu louvor, nos usa, Pai, nesse momento, para que o teu povo possa te conhecer mais e mais. Nós declaramos que esse tempo é do Senhor. Nós declaramos que os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz. O nosso coração, uma terra boa para aquilo que o Senhor quer plantar nessa noite. Nos traga revelação, Pai, daquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estava buscando no Senhor o que Ele gostaria que nós falássemos nessa noite. E o Senhor me fez uma pergunta que eu faço para você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Para que Ele veio? Jesus, Ele é o Filho, o primogênito, aquele que veio primeiro, Ele veio por um motivo. O Senhor Jesus, Ele veio para nos reconciliar com o Pai. E Jesus, Ele está aqui, Ele veio aqui, Ele está aqui no nosso meio hoje, através do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus. E o Senhor Jesus, quando Ele veio ao mundo em carne e sangue, Ele veio de uma forma humana, Ele veio por um motivo. Ele veio para nos salvar. E quando nós vemos, lemos a Escritura, nós vemos essa parte que Jesus ele veio para nos salvar, Ele veio para nos libertar, para nos curar. Mas parece assim, muitas vezes nós não entendemos o que isso quer dizer para nós. E muitas vezes nós nos vemos assim, muitas pessoas pensam assim, Deus ele está irado comigo, Deus não vai responder a minha oração, parece que Ele não me ouve. Mas Jesus ele veio para nos reconciliar com o Pai. Então, a partir desse momento, quando eu aceito Jesus na minha vida, eu passo a ser um com Ele. E tudo que Ele é, eu sou. E o Pai, Ele não nega nada ao Filho. O Pai, Ele tem um momento certo de entregar cada coisa para o Filho. Por exemplo, teu filho você pode ter um carro bem
interessante, um carro muito bonito, e você quer dar para o seu filho. Então você chega na tua casa e você fala assim, teu filho tem 10 anos. Filho, olha, esse carro aqui é teu. Aí o filho fala, nossa, esse carro é meu, que lindo que é. Então me dá a chave que eu já quero dirigir, vou sair por aí. Você vai dar a chave nas mãos dele? Não, você não vai dar. Por quê? Porque ele ainda não tem maturidade para poder, não tem idade, não tem maturidade para poder dirigir. Mas o carro é dele. Então, assim também, todas as coisas já nos foram dadas, porque Jesus, na cruz, conquistou para nós. E tem coisas que vão sendo entregues para nós, conforme nós vamos adquirindo maturidade. A maturidade no Espírito. Então, Jesus, ele não veio, a Bíblia fala que ele não veio para rachar a cana quebrada, nem para apagar o pavio que está fumegando. Já pensou assim uma vela, quando você acende, tá aquele vento, acabou, tá chovendo, de repente, acabou a força, e ali você pega aquela vela, você acende, e de repente o vento sopra e ela fica meio que querendo apagar. Pois é, você segura para um lado, para o outro, você vira, vai virando, até cuidando, assim com um cuidado especial para que aquela chama não se apague, não é? Porque você quer manter a vela acesa, porque ela é a luz ali naquele lugar. Então, assim também é Jesus com a gente. Ele tem um cuidado muito especial, o Senhor tem um cuidado especial com a gente. Ele não quer nos apagar, pelo contrário, Ele quer manter a nossa chama acesa, para que nós sejamos a luz aqui nesse mundo. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, isso tudo muda. E nós começamos a entender que nós estamos aqui por um propósito do céu. E lá em 1 João 4,17, a palavra nos afirma que nós somos um com Cristo. Então, se eu estou unida com o Senhor, eu passo a ser um com Ele. E isso me dá direito a ter herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Mas quem é Jesus para você? Às vezes ele está na tua visão tão distante. Por quê? Porque você olha para um, para outro, e você começa a olhar assim, fulano sabe tal coisa, eu não sei. Você começa a achar que a habilidade de um não serve para você. E aí você pensa assim, eu não sou útil. Mas não ande na habilidade do outro. Por quê? Porque você tem um potencial dentro de você, porque você é um com Cristo. E tudo aquilo que você não consegue, Ele consegue por você. Então você precisa saber que ser um com Cristo te coloca em lugares que você talvez jamais sozinho conseguiria entrar. Mas o Senhor te coloca porque Ele vai se manifestar através de você. Você não precisa ser o que você não é. Você não precisa imaginar que por você não ter tal habilidade, você não está sendo útil. Você é útil sim, porque Deus tem um propósito com a tua vida. E nessa noite o Senhor quer te levar a um lugar de conhecer mais de Deus, de saber quem você é em Cristo. Porque o Senhor, Ele tem para você aquilo que o mundo não pode te oferecer. Sabe, lá em João 15 fala que nós sem Cristo nós nada podemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Porque assim como uma luva sozinha, ela está vazia. Imagine aí, irmãos, uma luva de colocar nas mãos. Ela sozinha, ela tem o formato da mão, mas ela não pode fazer nada, ela não tem vida. Mas quando você coloca a luva na mão, a sua mão dá vida a tudo aquilo que você quer fazer. Assim também é com a gente.
O Senhor, Ele em nós, Ele dá vida para nós. Então, assim como a luva sozinha ela não serve para nada, você também, sem Jesus, não é nada. Mas a partir do momento que você entregou tua vida para Jesus, você é uma pessoa que quer ter intimidade com o Pai. A Bíblia conta uma história da Sunamita, que ela construiu, uma mulher que construiu um quarto. Quando o profeta passava naquele lugar, ela falou para o marido dela: vamos construir um quarto, para que quando ele estiver aqui, ele tenha um lugar dele, ele tenha um lugar de descanso, uma cama, ele tenha uma cadeira. E cada coisa daquela passagem ali fala de algo para a nossa vida, de nós termos um lugar de intimidade com o Pai. Não se trata apenas de ser um quarto, mas a cadeira, ela fala de algo. O lugar onde nós estabelecemos o trono de Deus, um lugar onde nós estabelecemos como um lugar de ter cama, fala de intimidade, fala de descanso, um lugar de nós descansarmos no Senhor. Nós precisamos construir esse lugar dentro de nós, dentro do nosso coração, esse lugar secreto onde nós choramos para o Senhor, onde nós nos apresentamos para Ele e nós nos esvaziamos de nós mesmos. Aquela mulher, ela entendeu que precisava de um lugar de intimidade com o Senhor. Mesmo estando antes de Jesus vir, ela reconheceu a necessidade de ter Deus dentro da casa dela. Então, nós precisamos ter Deus dentro do nosso coração. O próprio Espírito Santo é esse Deus. E cada uma de nós estamos numa fase da nossa vida. Então, muitas vezes você vai olhar para você e talvez você seja aquele barro que ainda está ali, que o Senhor está escolhendo, está tirando as imperfeições. Outras vezes você está na mão do oleiro e você está sendo trabalhada, Deus está moldando você, está te dando formas, mas você é vaso, você é escolhida, você é escolhido do Senhor. Há um propósito com a tua vida, o Senhor quer te usar. E às vezes você olha para outro vaso, né? E às vezes você se compara, mas cada um de nós, o que importa é ser o vaso na mão do oleiro, o barro na mão do oleiro. Muitas vezes ele vai ele está fazendo a gente se quebra, e aí ele vai e faz de novo, ele vai colocando cada coisa no lugar, ele vai nos mostrando, deixando as marcas dele em nós. Então muitas vezes nós vamos ter cicatrizes, né, machucados na nossa alma, que a hora que o oleiro coloca a mão, a hora que o Senhor toca em nós, a gente é transformado, aquela ferida ela é curada, ela se torna uma cicatriz. Nós olhamos, mas já não dói. Por quê? Porque o próprio Deus tocou em nós. Nós entendemos que Jesus está conosco, que Ele é a vida que flui de dentro de nós. É Ele que nos transforma, e a transformação vem acontecendo de dentro para fora. Tudo isso por quê? Porque o Senhor, Ele quer mostrar para nós a glória dEle. E a Bíblia diz que nós somos assim como Jesus é. Nós somos. Nós vemos que Jesus, Ele é a luz do mundo. Então nós somos a luz. Aonde nós estivermos, a palavra do Senhor tem o poder de transformar qualquer situação, porque aonde está em trevas, a luz chegou e ali ela começa a brilhar, e ali ela começa a mostrar tudo aquilo que está na escuridão. Conforme você acende uma luz, você consegue enxergar. Então, aonde nós chegarmos, a luz do Senhor chegou, a palavra do Senhor vai trazer luz àqueles que estão em trevas. O Senhor diz que Ele é a verdade, então Ele é a verdade, Ele não é uma das verdades, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Não existe vários caminhos, Ele é o caminho que nos leva ao Pai, Ele é a vida.
Então existe vida. Muitas vezes pessoas tão desesperançosas, passando por tantas situações de depressão, de tristeza profunda na alma. Mas quando conhece Jesus, elas passam a ter uma história, uma nova vida. Por quê? Porque Ele é a vida eterna. E nós podemos reinar nesse mundo, reinar em vida, quando nós encontramos com esse Jesus, o Salvador. A Bíblia diz também que Jesus, Ele é o pão. O pão que desceu do céu, o pão vivo. E enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falou algo no meu coração, algo tão grandioso, irmãos, porque Jesus, Ele é o pão que desceu do céu. E quando nós lemos a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, Ele nos apresenta Deus como Pai, que nós devemos orar ao Pai. Mas quando Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, irmãos, irmãos, quem é esse pão? O pão nosso de cada dia, não está falando apenas de um alimento diário que nós precisamos, mas está dizendo de um alimento espiritual, o qual nós não vivemos sem. Então, quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você está dizendo, nos dá a porção de Jesus para cada dia, porque o que Jesus é, você é. Como Jesus é, nós somos aqui neste mundo. Então Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. E a porção diária que nós necessitamos dia após dia. Ah, queridos, quem é Jesus para você? Ele é o pão. Nós vemos que lá em Atos, quando Paulo estava em um naufrágio, de repente, por um momento, eles não quiseram ouvir Paulo, quando ele disse para não ir para aquele lugar, que o tempo estava virando, estava para acontecer algo ali, alguma chuva, algum naufrágio, era perigoso. Eles não ouviram, porque quem era Paulo? Era um prisioneiro deles. Eles não ouviram, mas teve um certo momento que Paulo se levanta e se posiciona, e Paulo diz, olha, o anjo de Deus apareceu para mim nessa madrugada. Paulo fala para eles assim, olha, já tem 14 dias que vocês não comem. É necessário que vocês se alimentem. Por quê? Porque nós vamos chegar todos sãos e salvos no lugar plano, no lugar da terra. Então, se vocês não se alimentarem, como que nós vamos viver a vitória? E aí, a Bíblia conta que Paulo deu graças e repartiu o pão. E naquele momento, eles ficaram fortalecidos. É isso que acontece, queridos, quando nós partimos o pão da presença do Senhor, o pão que é a vida de Deus. Quando nós entendemos que nós somos um com Cristo, onde nós estamos, nós partilhamos esse pão, a vida de Deus. Ele é o corpo, ele é o cabeça desse corpo, ele é o pão que desceu do céu, o pão vivo traz vida. Ah, queridos, olha, Deus me mostrou lá em meu Deus, deixa eu pegar aqui na Bíblia, quando os discípulos estão a caminho de Emaús, Deus me mostrou essa passagem da Bíblia, que os discípulos estavam a caminho de Emaús, em Lucas 24, do 13 ao 35, nós não vamos ler inteiro, porque não tem tempo suficiente para isso, mas eu quero que você grave isso daqui, que 2 discípulos, eles estavam a caminho da aldeia de Emaús, eles ficavam comentando entre si tudo que acontecera. Jesus tinha acabado de morrer, Jesus tinha dito para eles, para todos, o que deveria acontecer. E lá no versículo 15,
Jesus se juntou a eles no meio do caminho, ao lado deles, mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos caminhando lado a lado com Jesus. Muitas vezes Deus levanta pessoas para caminhar conosco, para compartilhar o pão. Só que nós não entendemos, nós estamos impossibilitados de reconhecer quem é que caminha com a gente, quem o Senhor colocou. E ali Jesus começou a conversar com eles e perguntou para eles por que eles estavam tão tristes. E eles ainda acharam assim, mas ele é o único que não sabe. E eu sei que Jesus, ele foi até... Eles pediram para Jesus ficar com eles naquele momento, né? E Jesus então ficou. E quando Jesus foi partir o pão... Ai, queridos, o partir do pão fala de tanta coisa. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Eles reconheceram quem era que estava com eles aquele tempo todo. Os olhos deles foram abertos, está lá no versículo 31. Foi então que de repente os seus olhos se abriram e o reconheceram. E naquele preciso momento, ele desapareceu. Jesus muitas vezes está andando com a gente. O Espírito Santo está dentro de nós, nos instruindo, nos mostrando que ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixou. Mas muitas vezes, nas situações de naufrágio, nas situações da nossa vida, nós ficamos impossibilitados de ver que nós não estamos só. Nós precisamos tirar os olhos do natural, porque muitas vezes colocamos alguma causa nas mãos do Senhor e esperamos no natural aquilo que é sobrenatural. Você precisa escolher se você quer andar por vista ou andar pela fé. Sabe, queridos, não tem como você esperar de Deus algo natural. Ele é espírito, ele é sobrenatural. Ele vai manifestar a glória dele de uma forma que fica visível a todos que ele fez. Mas muitas vezes nós esperamos ver no natural aquilo que só Deus pode fazer no espiritual. Então você precisa ativar a tua fé. A fé é como um grãozinho de mostarda, mas é uma semente. É você que vai regar, é você que vai todos os dias acreditar e declarar, não o que você está vendo, mas aquilo que você está crendo. É pela fé que as coisas acontecem. Olha os milagres de Jesus na Bíblia. Ele fala assim: a tua fé te salvou. A tua fé, os teus pecados foram perdoados. Porque quando você entende quem é Jesus, você passa a entender também que os teus pecados estão perdoados, porque naquela cruz ele venceu por você. É nessa visão que nós precisamos andar, é de acordo com essa palavra de fé, não naquilo. Olha, ora, a fé é a esperança, é a certeza daquilo que nós esperamos, mas não vemos. Ter fé que vai chover quando você vê uma nuvem escura no céu é muito fácil, mas ter fé que vai chover mesmo sem você ver o tempo mudar, é declarar o que você quer ver. Olha, pelo natural, na ótica humana, na ótica natural, olhando humanamente, seria humanamente impossível Sara ter um filho naquela idade. Sara jamais engravidaria no natural. Foi uma intervenção divina, foi sobrenatural. Olha, pelos olhos naturais, você jamais veria Ana ter um filho e ser um profeta. Jamais, jamais. E Davi jamais seria ungido rei.
Pensa para você ver nos olhos naturais. Que dizer de Gideão? E Maria? Você acha que pelo natural Maria ela engravidaria de Jesus? Então, queridos, muda a tua visão. Nós precisamos olhar como Deus vê. Nós precisamos crer corretamente, crer naquilo que nós esperamos no Senhor. Você precisa escolher andar por vista ou andar por fé. A Bíblia diz como Ele é, eu sou. Como Ele é, eu sou. Você é a carta viva de Deus. Em 2 Coríntios 3:2, fala de uma carta escrita no nosso coração, que é lida por todos os homens, que é manifesta pelo Espírito, é manifesta pela glória do Senhor. Aonde você está, se a empresa está falindo, ela vai começar a melhorar, ela vai ter sucesso. Se o casamento está acabado, está em ruínas, o casamento vai dar certo. Se você, querido, entender que você e Jesus é um, se você entender isso, aonde você chegar, Jesus chegou. E aonde Jesus chega, tudo é transformado. Ele, de uma forma simples, ele coloca tudo no lugar. Muitas vezes você vê a sociedade falar de crise, mas o Senhor, mesmo em meio à crise, ele tem bênção para os filhos, ele tem herança para os filhos. Mesmo em meio a tanta crise, olha para você ver, nós estamos numa pandemia, uma situação muito, muito difícil, muito dura, porém, muitas mulheres estão voltando para suas casas, e ali naquela casa, a mulher está colocando a casa no lugar, está colocando a atenção para os filhos, ela está conseguindo servir o esposo, ela está conseguindo ser a mulher que o esposo tanto queria. Muitas vezes nesse momento de crise, o Senhor está levantando mulheres para orar, está levantando homens para orar, para se conectar com Ele. Crianças, jovens, adultos, idosos estão se conectando com o Senhor. Então, em todo o tempo, o Senhor não deixa de ser o que Ele é em você. Em todo o tempo, Ele te usa. Mude a sua visão. Tudo que Ele pode, você pode. A Bíblia fala que se nós estivermos em Cristo e Ele em nós, tudo que pedirmos, tudo, no nome de Jesus, será feito. O que você precisa hoje? Sabe, eu estava me lembrando que uma situação, nós passamos uma crise muito difícil financeiramente. E teve um dia que era dia do meu aniversário, no sábado, mas na quinta-feira me deu uma vontade de comer bolo. E eu não tinha condição de comprar nem um pedaço de bolo, nós não tínhamos um centavo, nem onde comprar. E eu olhei, assim, estendendo a roupa aqui no varal, eu olhei para o céu e eu falei assim, ai Senhor, queria tanto comer um bolo. Nossa, mas um bolo assim de chantilly, com leitinho, com morango. E eu falava assim para o Senhor, sabe, eu e ele. Mas eu nem falei depois assim, mas eu não vai dar, né? Eu só falei assim, Senhor, como eu queria comer um bolo. Queridos, no sábado, eu fui servir num encontro com Deus, e eu lá, servindo a Deus, nem estava lembrando do bolo, mas no sábado era o meu aniversário. E de repente, chega uma pessoa lá no portão da onde eu estava e manda me chamar. E a hora que eu fui atender, sabe o que tinha? Um bolo na caixa. E ela falou assim, olha, Mabel, Deus mandou eu trazer isso para você. A hora que eu abri a caixa, irmãos, eu chorava, eu pulava de alegria de ver o que Deus fez, porque eu sabia que era entre eu e ele. E mais, ele não mandou bolo de morango, ele mandou um bolo de chantilly com leitinho e abacaxi, que é o que eu mais gosto. Então Deus sabe o que você precisa. Deus, ele vai te dar tudo aquilo que você necessita para expressar a glória dele. Quem é Jesus para você?
Quando olhamos pela fé, nós entendemos que nós somos os filhos adotados, os filhos que têm herança. Eu não sei se você sabe, mas na época dos hebreus, o filho natural poderia até ser rejeitado, mas o filho adotado jamais. Quando Jesus ele morreu naquela cruz, naquele momento, nós fomos adotados pelo Pai. O primogênito, ele foi o nosso sacrifício. E nós somos filhos hoje. Nós somos cordeiros da herança de Cristo. E o que ele faz, você também faz. O que Jesus fez? Lá em Mateus 11:4 fala: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas anunciadas aos pobres. Então é isso. Jesus fez, você também pode fazer. É só abrir a tua boca e declarar no nome de Jesus, e os milagres acontecerão pela fé. Então, quem é Jesus para você? Jesus, ele é o pão da vida. Ele é aquele que mata a fome dos famintos por mais de Deus. Ele é a raiz de misericórdia. Ele é a porta de entrada por caminhos do Senhor, a porta de entrada do caminho do Senhor. Ele é a glória do Senhor. Ele é a glória que torna o crente um forte, mesmo que ele seja um fracassado. Ele é o sacrifício que tirou o cheiro do meu pecado. Ele é o cheiro do céu. Ele é o cordeiro que representa eu quando eu sou fraca, mas ele também é um leão que representa a força do céu. Ele é o presente que você espera, que você talvez nunca ganhou, mas ele é o presente que veio do céu, o presente que é aceito por todos, é o presente que todos que quiserem pode desembrulhar, pode receber. Ele é aquele ser que você, quando segura na mão dele, ele nunca mais te larga. Ele é o tempo certo para quem nunca encontrou um momento. Ele é o amigo verdadeiro para você que nunca teve um amigo, que você pudesse se abrir e contar teu segredo. Ele é este amigo. Ele é aquele amigo que conhece o teu futuro. Como descrever esse Jesus? Ele é aquele que destronou toda a força de Satanás. Ele venceu a morte por você. Ele é a luz. Mesmo que tudo esteja escuro, ele brilha. Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Quando você olha para o seu irmão e você consegue compartilhar com ele o pão, a presença de Jesus, quando você consegue andar com o teu irmão na fé, você compartilha, você está partilhando o pão, você consegue ver Jesus. Jesus, ele fez essa pergunta para mim hoje: quem é Jesus para você? Para mim, ele é tudo que eu preciso. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos a glória do Senhor. O Jesus, ele é tudo. As melhores coisas que existem na terra não dá para se comparar com o caminho que o Senhor nos mostra, que é o céu. Sabe, eu ouvi uma história sobre um homem que ele era muito rico e ele teve um sonho que ele ia morrer. E aí ele queria levar a riqueza e aí, lá no céu não poderia entrar com aquela riqueza. Então, ele chega e fala assim no sonho. No sonho ele encontra alguém do céu e ele fala assim: eu posso levar então outra coisa? E aí a pessoa responde: pode sim. E ele vai e leva uma maleta cheia de ouro. E quando ele chega lá, aí digamos que ele bateu no céu. E o São Pedro, vamos dizer assim, Pedro, quando abre o céu, ele fala assim: você trouxe, o que é isso? Você trouxe o asfalto para o céu? Então, ou seja, é uma história,
lá no céu. Toda a riqueza que nós temos nesse mundo é nada comparada com a riqueza que tem lá no céu para nós. E Jesus, ele veio nos mostrar. Ele é o caminho que nos leva até o céu, até Deus. Ele é o reino. E esse reino, ele se manifesta aqui na terra também. Amém? Jesus, ele está acima do profeta e do mestre, daquela pessoa que pode curar. Ele é a cura. Jesus, ele veio para te dar vida, porque ele é a vida. Jesus, ele é aquele mestre que cura a tua alma. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que tira o ódio e traz a paz. Ele é a esperança. Ele é aquele que veio para te salvar. Amém? Que o Senhor Jesus, ele possa se fazer presente dentro de você. Que você entenda que existe apenas um caminho e esse caminho é Jesus. E ele está dentro de você. Que através de você outras pessoas conheçam o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém? Oh, Pai, aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, Pai, por nos dar Jesus, para morrer por nós quando nós, Pai, nem merecíamos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu favor, pela tua imensa graça. Pai, obrigado, porque é quando nós nos sentimos mais fracos, é que nós somos fortes no Senhor. Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo amor que um dia nos alcançou. Obrigado, Pai, porque pela graça nós somos salvos. Pela graça. Pai, obrigado, porque não é pelo que nós fazemos, pelo que nós podemos fazer, mas é pelo que Jesus fez. É por tudo que Ele fez, Senhor, por nós. É por isso que nós somos livres. É por isso que nós, sendo um com Ele, nós podemos orar, nós podemos profetizar, nós podemos viver os milagres do Senhor, Pai. Oh, Senhor, nós procuramos em tantos lugares, Senhor, aquilo que só o Senhor, Pai, só o Senhor poderia nos dar. Obrigado, Jesus. O Senhor é tudo, Pai. Às vezes pensamos que precisamos de tantas coisas para ser feliz. Quantas pessoas buscam o contentamento, Pai, nos vícios, na prostituição, oh Deus, em tantos lugares. Mas o que nós precisamos é apenas de Jesus. Oh Deus. O Senhor é a água viva, a água que limpa, que purifica. É o pão que desceu do céu. É um presente para nós. Aleluia. Sinto o teu fluir. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber.
filhos amados do Senhor. E tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem preparado para nós tomamos posse, Pai, pelos olhos da fé, em nome de Jesus, Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez em nós. Obrigado, Pai, por tirar a nossa cegueira espiritual e nós podermos ver como o Senhor vê. Obrigado, Senhor, por arrancar do nosso coração um coração de pedra, um coração endurecido, Pai, pelas marcas dessa vida, e colocar em nós um coração de carne ensinável pelo Senhor.